vamos então chamar o nosso convidado de hoje. Hoje ninguém fala, sou eu. Vamos lá, chama Não sei, o homem. não sei o que é que se passa com vocês. Vocês estão todos com fome, não jantaram? O que é que se passou? Alterações climáticas. Alterações climáticas. Ora bem, então vamos lá, onde é que está? Vamos trazer aqui o Jeff do Planeta Bitcoin. Bem-vindo, Jeff do Planeta Bitcoin. Boa noite. Boa noite e boa tarde no Brasil. Exatamente. Boa noite a todos. Aí aqui já é início de noite e agradecer o convite, é sempre um chamado. O cachorro do vizinho escolheu latir exatamente agora, muito bom. E, cara, é um prazer enorme estar estreitando esses laços, né, da comunidade lusofona. E tô aí para partilhar um pouquinho do que eu tenho feito aí nos últimos meses, aí, essa trajetória que eu tenho feito no Bitcoin. Bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite que a Carla fez, a nossa grande Carla Pistola. Faz os convites sempre aos convidados, já ela é que gera os convidados. Pá. Vocês têm que ter mais consideração pela Carla. Têm que agradecer mais também nos comentários. Não tem nada, ora é essa, então, por favor. Agradecer o quê? Eu ia dizer uma coisa. Já sei. Eu ia dizer uma coisa, não sei se já disse. Eu acho que já disse ao início, mas eu vou novamente agradecer, agora que temos aqui o Jeff, e ele falou em estreitar os laços com as comunidades do Brasil, Portugal, e até futuramente temos que também começar a fazer isso mais com as comunidades que falam português em África. Mas queria dar uma notícia, portanto, além dos 1.700 subscritores que nós temos, e que estamos quase a chegar aos 2.000, pessoal, subscrevam o canal e digam aos vossos amigos também para subscrever o canal, estamos quase nos 2.000, mas, muito importante, eu esta semana notei que a comunidade brasileira ultrapassou a portuguesa aqui a visualizar este podcast, portanto já estamos com quase 60%, 57% das visualizações já são de pessoas no Brasil, segundo o YouTube, segundo o que o YouTube diz aqui nos Analytics. Portanto, muito obrigado a todos os que nos vêm do Brasil e espero que continuem a gostar, apesar de nós falarmos um português um bocadinho diferente no sotaque, mas obrigado a todos. Mas pronto, hoje temos o Jeff do Planeta Bitcoin cá connosco também. Já sabe, ele hoje não está a mostrar a cara, temos pessoas que mostram a cara, outras não mostram, mas é a opção de cada um fazer aquilo que quer e nós respeitamos sempre isso. Portanto, o Jeff prefere usar o logo que tem no Twitter e acho muito bem. E o título do nosso episódio hoje é Como vai a Bitcoin mudar tudo? Ou melhor, como a Bitcoin vai mudar tudo? Jeff, é uma boa pergunta para a gente começar a conversa. Gente, agradecer e ouvir aí umas mensagens dos amigos, dos conhecidos aí do Bitcoin Twitter. Obrigado pelo carinho aí de todos aí. Cara, o Bitcoin, né, eu fico imaginando, né, Satoshi ou o grupo que tenha sido Satoshi, pensar nos efeitos de segunda ordem que a descoberta deles poderiam fazer na sociedade. O Bitcoin ele se propõe a algo muito simples de resolver, é você transacionar de A para B com a máxima privacidade, e uma coisa fascinante que o Bitcoin tem, que é a robustez contra o Estado e a gente não ter censura nessas nossas escolhas. Porém, isso vai gerando efeitos de segunda ordem. Então, o Bitcoin ele se alimenta de energia, e a experiência que eu tive é que toda energia ociosa o Bitcoin ele vai engolir, ele vai tragar para si. E de alguma maneira, a energia ociosa que eu tinha foi toda para o Bitcoin. E até mais que isso, ele me transforma como indivíduo. Então é aquela que... Mas como é que chegaste lá? Vamos pelo início. Diz-me, quando é que ouviste falar em Bitcoin a primeira vez? Como é que descobriste a Bitcoin? Ou se alguém te apresentou a Bitcoin? Como é que foi? Em que ano, mais ou menos? Como é que isso tudo começou? Eu ouvi falar de Bitcoin lá no início, mas assim, só ouvi de longe, já tem esse projeto novo aqui, ou essa... Mas nunca parei para ler, e em alguns momentos a gente vê aqueles rallies malucos ali, 2016, 2017, e por uma questão pessoal, no final de 2019, eu passei uma situação muito extrema em que eu tive que rever todas as minhas escolhas na vida. E ali era questão de trabalho, era questão de como é que eu ia cuidar
de mim, da família, e eu tinha que começar a aprender a ter educação financeira. E nesse momento eu comecei a olhar tudo, bolsa de valores, fundos imobiliários, e era tudo muito complicado, tudo tinha muito pormenores, e ao olhar o Bitcoin é muito simples. Aí eu falei assim, não, isso aqui é interessante, tem um potencial absurdo, e foi lendo o livro do Fernando Ulrich que eu fui chegando a essa conclusão, e eu relato para todo mundo que ao ler o livro, eu estava no meu quarto, e quando eu comecei a compreender o Bitcoin, que dá aquela primeira explosão assim na mente, uau, é isso? Que era tipo assim, ele é resistente ao Estado, era questão de soberania individual. Eu chamei o meu filho, ele estava próximo, eu chamei o meu filho, eu tenho um filhinho na época devia ter uns 4 anos, dei um beijo nele, porque a sensação que eu tive era que eu tinha encontrado algo incrível, maravilhoso, que iria transformar a vida da minha família. Era muito claro, eu não tinha nem aportado no Bitcoin ainda. Eu falei assim, tem algo genial aqui, tem algo absurdamente transformador aqui. Então eu pude olhar para o meu filho pela primeira vez e acreditar que queria seguir um caminho que eu iria entregar uma vida melhor para ele. E aí o Bitcoin começa isso, né? Os incentivos nos lugares certos, a transparência, a imutabilidade de sua história na sua time chain. E eu acho que o Bitcoin ele faz muito disso. Todos esses valores que ele tem, ele acaba refletindo na gente. E isso foi muito profundo para mim. O Renato E me fala deu disso. sentido de propósito. Curiosamente, acho que o Renato fala disso, não é? Que os valores morais e económicos depois refletem-se nas pessoas quando elas entendem o Bitcoin mais a fundo, acabam Sim. por refletir esses próprios valores. O Renato, E estou a falar do também. Renato Amoedo, claro. Fala disso no livro. Ele fala. E assim, foi uma revelação assim, fantástica. Eu fiquei assombrado, né, com o tamanho daquilo. E o Bitcoin é tão multidisciplinar, né? A gente pode chegar por ele por tantos caminhos diferentes. E isso foi no crash de 2020. Ali foi em março de 2020 que eu comecei a fazer os meus primeiros aportes no Bitcoin. Aí... Então começaste antes da subida, não é? Pelo menos isso. Sim. Tive essa sorte, tive essa felicidade. Mas preço é ruído nesse momento, para quem compreende. Exatamente. Preço é ruído. E aí, as histórias vão se conectando. Não sou uma pessoa técnica, e o Bitcoin ele foi me consumindo, eu querendo viver isso, querer compreendê-lo mais, e por não ter um perfil técnico, eu ficava só ali. Eu gostava muito dessa parte filosófica, essa questão de conhecer as outras histórias, de como é que estavam conectando pessoas. Isso é maravilhoso. Chega a ter o poder de voltar a conectar pessoas da mesma bolha, não é? Independentemente da língua ou do sítio. E José, e vou mais. Respeitando a questão da individualidade, em que a gente tem coisas em comuns. O Bitcoin faz com que nós nos reconhecemos que temos valores em comum e que os seus pormenores, o que se refere à sua vida particular, isso pouco me importa. E eu acho que isso, aí a gente está conversando, como é que ele vai mudar tudo? Conserte o dinheiro, você conserta o homem, e o homem conserta o mundo. E nesse sentido, nós acho que ainda nem arranhamos a superfície das transformações que o Bitcoin vai gerar a nível social, de todas as nossas interações. Olha, a mim mudou-me já bastante, obviamente, mas uma grande alteração nas pontes que estavas a falar há pouco entre Portugal e Brasil foi que eu, primeiro, nunca tinha ouvido falar de El Salvador em toda a minha vida, nem sabia onde é que ficava El Salvador. Segundo, eu já fui a El Salvador, ao contrário de muita gente no mundo que fala muito sobre El Salvador e só dizem asneiras, mas nunca lá estiveram. E foi em El Salvador que eu conheci o Marcos, do Brasil, de São Paulo,
E criámos uma amizade bastante boa, e o Marcos também entra aqui neste podcast quando quer e lhe apetece. Hoje, pelos vistos, ele ainda não entrou, não sei se está a ver ou não sei se está no chat, mas ele às vezes entra a meio do podcast, mas pronto, só nisso a minha vida já mudou completamente, só depois de ter conhecido a Bitcoin já mudou completamente, porque já temos pontos com o Brasil novamente, apesar de eu ter morado no Brasil há muitos anos atrás, mas perdi as ligações ao Brasil e hoje em dia já estamos a fazer essas pontes novamente entre Portugal e Brasil, que acho que são importantes, e especialmente a Bitcoin até nisso ajuda bastante.